O 67 diz o seguinte aí, ó, pretende-se comprar uma mesa capaz de acomodar 6 pessoas, de modo que assentadas em torno da mesa, cada pessoa dispõe de pelo menos 60 centímetros de espaço livre na borda do tampo da mesa, que deverá ter a menor área possível. São as coisas importantes aí dessa questão. E aí ele fala, na loja visitada, há mesas com tampos nas formas e dimensões especificadas. Aí deu aí as 5 mesas, mesa 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele diz, a mesa que melhor atende os critérios especificados é qual? Então a gente tem que calcular, primeiro, né, ver se as cinco mesas, elas comportam essas 6 pessoas com essas medidas, né? Cada pessoa tem que ter 60 centímetros aí para se acomodar na mesa. Com isso, a gente já elimina uma, né? A gente já elimina aqui a mesa 4. Por quê? Porque se eu fizer aqui um quadrado com 60 centímetros de lado, só vão caber aí 4 pessoas com esses critérios, né? De 60 centímetros para cada uma. Então aqui já está eliminado. Tá? As outras vão caber, né? Vão caber aí as 6 pessoas com 60 centímetros para cada uma. O nosso problema agora é ver aí qual é a área de cada uma. E aquela que tiver a menor área vai ser escolhida. Então aqui a gente vai ter um pouquinho de trabalho. Então vamos lá. A mesa 1 é que vai dar mais conta, né? A mesa 1 é um hexágono regular, medindo aí 60 centímetros de lado, ou seja, cada lado desse mede 60, tá? O que é interessante de um hexágono, que a gente precisa saber, é que ele é dividido, um hexágono regular, não igual a esse desenho que ficou feio, mas ele é dividido em 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros, tá? Então, se eu pego aí e desenho um desses triângulos, trago um desses triângulos para cá, eu vou ter quais medidas aí? Eu vou ter 60, 60 e 60. Se você não lembra a área do hexágono, basta você saber a área de um desse triângulo e multiplicar por 6, que aí você vai ter a área do hexágono todo. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a área desse triângulo aqui. Como é que a gente faz? A gente traça aqui a altura. E aí aqui eu vou dividir esse pedaço de 60 centímetros em 2 pedaços de 30. Por quê? Porque aqui eu vou ter agora um triângulo retângulo, que a gente vai conseguir descobrir a altura e, consequentemente, a área, tá? Então, vamos lá. Como é que calcula essa altura? Pitágoras. Então, eu vou ficar aqui com 60 ao quadrado, e a hipotenusa, igual a h ao quadrado, mais 30 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3600. Esse 30 ao quadrado, vou passar para a esquerda, vai vir para cá, os 900, igual a h ao quadrado. Então, aqui vai dar 2.700. Então, h é igual a raiz quadrada de 2.700. Certo? 2.700, né? Se você não sabe a raiz, o que você faz? Você fatora. Né? Quando você fatora o 2.700, você vai conseguir encontrar aí um número, vai ver quem sai da raiz e quem fica. O que você pode fazer, né? Antes de fatorar? Você pode escrever esse 2.700 como sendo 27 vezes 100. Certo? Por quê? Porque raiz de 100 a gente sabe quanto é que é, né? Que é 10. Então já diminui aí o meu trabalho. Eu só preciso trabalhar com 27. Então, quando eu fatorar o 27, vai dar 9, vai dar 3, vai dar 3, vai dar 1. Então, como a raiz é uma raiz quadrada, a cada 2 números iguais, um vai sair da raiz e o outro vai ficar. Ou seja, isso daqui vai dar 10 fora da raiz, que seria a raiz de 100, vezes esse 3 aqui, que vai sair da raiz, que veio ali do 27, e esse 3 vai ficar. Então, vai ficar vezes raiz de 3. Então, a raiz de 2.700 ficou aí 30 raiz de 3. Tá certo? Essa é a altura, tá? É a altura desse triângulo, não é nem a área, né? Então, a gente vai calcular agora a área do hexágono. Como é que eu vou calcular a área do hexágono? A área do hexágono, como eu falei, é a área do triângulo vezes 6, certo? Porque esse hexágono tem aí 6 triângulos congruentes, equiláteros e congruentes. Então, vamos lá. Então, a área do triângulo vai ficar
base, que é 60, que é ao lado, vezes a altura, que a gente acabou de encontrar, base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo, e isso daqui a gente vai multiplicar por 6, tá? Essa aí é a área do hexágono. Vou trazer aqui para baixo, certo? Então, se a gente calcular aqui, a gente já tem aí a área, finalmente, do hexágono. A gente pode fazer umas simplificações, né? Corta esse 2 com esse 6, vai dar 3. E não pode fazer mais nada não, né? Não tem mais nada para fazer. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? 6 vezes 3, 6, 12, 18. E 18 vezes 3, 54. E aí, mais esses dois zerinhos, vai ficar 5.400 raiz de 13. Então, essa é a primeira área que a gente tem para analisar, tá? Agora, a gente vai para a figura 2, 3 e 4. 4 não, 4 já foi eliminada. Para 2, a 3 e a 5. Só que vamos olhar aqui o seguinte. Vamos olhar a mesa 2 e a mesa 3. Quando você olha a mesa 2 e a mesa 3, as duas são retângulos, certo? E uma tem 130 por 60 e a outra tem 120 por 60. Logo, a mesa 2 é maior e ela vai ter uma área maior. Então, eu não quero, já vou eliminar a mesa 2, porque eu quero a que tenha a menor área, certo? Menor área. Então, já vou eliminar a mesa 2. A mesa 3 não é difícil, né? Deixa eu só escrever aqui para a gente não se perder. Mesa 1 ficou com 5.400. Raiz de 3. A mesa 2 a gente vai eliminou. A mesa 3 dá para fazer direto, porque é um retângulo, né? Retângulo, a área da base vezes a altura. Então, é 120 vezes 60. Vai dar 7.200, né? Centímetros quadrados. Certo? Falta agora só a mesa 5. A mesa 5 é um triângulo equilátero, né? Então vai ser uma conta bem parecida com essa que a gente já fez por hexágono. Como é que vai ficar? Vou fazer aqui do lado, ó. Então a mesa 5 vai ser um triângulo equilátero. Só que agora as medidas vão ser de 120. Então aqui vai ser 120. 120. E a altura vai cair na metade da base dele, 60, 60. Então, a gente também vai fazer aí Teorema de Pitágoras para descobrir aí a nova altura, tá? Vou chamar de H2 para ficar diferente da primeira altura ali, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter 120 ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais H2 ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai dar 144 com 2 zeros. Esse 60 ao quadrado eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 3600 igual a H2 ao quadrado. Certo? Ou seja, H2 vai ser igual a essa subtração aí, que vai dar 10.800. Certo? E tira a raiz porque o H2 estava ao quadrado. Então, isso daqui, se a gente fizer o mesmo pensamento como a gente fez ali com o hexágono, a mesa hexagonal, a gente pode aí fatorar, ver quem sai, ver quem fica. Isso daqui vai dar 60 raiz de 3, tá certo? A altura. Então, a área desse triângulo, né? Vai ser a base, que é o lado, 120, vezes a altura, 60 raiz de 3, tudo isso sobre 2, tá? Então, a gente pode cancelar o 2 com 120, sobra aí 60. Então, isso daqui vai ser igual a 3600 raiz de 3. Então, essa aqui é outra área que a gente tem aí para comparar. 3.600 vezes raiz de 3. E agora a gente tem que comparar qual que é a menor, tá? Qual que é a menor dessas três, né? Quando a gente olha para a mesa 1 e a mesa 5, a gente vê de cara que a mesa 5 é menor, né? Porque as duas estão sendo multiplicadas aqui por raiz de 3, mais 3.600 é menor que 1.400. Então, essa 1 aqui a gente ignora. Fez aquela conta toda à toa. Agora, quando a gente analisa a 3 e a 5, aqui a gente tem um número irracional, né? Raiz de 3. Mas, se você pensar um pouquinho, 3.600 vezes 2 é igual a 7.200. Que é a área
da mesa 3. Só que raiz de 3, ele é um número que é menor do que 2, né? É 1,7, alguma coisa assim. Ou seja, eu estou multiplicando 3.600 por um número menor do que 2. Então, ele vai ser um número menor que 7.200. Certo? Então, aqui, com certeza, a mesa 5 é menor do que a mesa 3. Ou seja, resposta dessa questão, letra E, de elefante.